Vamos chamar o Márcio Gomes, o nosso âncora Márcio Gomes, que está lá em Windsor, está ao vivo conosco, acompanhando toda a movimentação e vai trazer para a gente todos os detalhes. Márcio, eu queria aproveitar, eu sei que é uma pergunta importante para quem está na Inglaterra, como é que está literalmente o clima aí na cidade de Windsor? Desculpa, Jairo, no momento que você me pergunta como é que está o tempo? Exato. Foi isso que você perguntou, né? Desculpa, é que no momento que você perguntou como é que está, o meu áudio picotou. Começou o dia aqui em Londres, de forma geral, e aqui também em Windsor, as cidades são próximas, cerca de 30 quilômetros, com muita neblina. Aquele dia tipicamente londrino. Não chovia, mas muita neblina. Os prédios mais altos da cidade de Londres você não conseguia enxergar, e mesmo ao redor do Palácio de Buckingham, onde se concentram as homenagens à Rainha Elizabeth II, você percebia que havia uma névoa muito pesada, bem cedinho, por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Quando a gente chegou aqui em Windsor, a situação era muito parecida também. A gente não conseguia ver, por exemplo, o ponto mais alto de algumas torres aqui do Castelo de Windsor. Mas agora o tempo abriu e nesse momento, 2h29, quase 2h30 da tarde, pelo horário britânico, a gente percebe que o sol, não vou dizer que o sol abriu, mas o céu abriu e acho que hoje com certeza não teremos chuva. Nos últimos dias sim, as pessoas que vêm prestar suas homenagens, tanto aqui em Windsor como em Londres, sofreram um pouco. De noite, o frio tem chegado com uma certa intensidade, 16, 17 graus, um vento que deixa a temperatura ainda mais baixa e alguns momentos de chuva. Mas fora isso, pelo menos nesse fim de semana, onde ontem, sábado e hoje, domingo, quando as pessoas podem chegar com mais intensidade nesses locais para deixar sua flor, deixar sua lembrança nesse adeus à Rainha Elizabeth II, o tempo tem sido bastante generoso, é o dia que eles têm, são os dias que eles têm, sábado e domingo, para poder fazer essa homenagem. Não que durante a semana não tenha sido ficado vazio, não é isso, mas a gente percebe um movimento muito maior de homenagens neste sábado e neste domingo, tanto aqui em Windsor, que será a morada final de Elizabeth II, o enterro está marcado para segunda-feira, 19 de setembro, quanto lá no Palácio de Buckingham, cercado de flores que são recolhidas a cada noite e levadas para um outro ponto. Aqui é a mesma coisa, as flores são depositadas não aqui nessa entrada principal onde eu estou, do Castelo de Windsor, mas em outro ponto. As flores são retiradas todas as noites e são levadas para dentro do castelo e vão participar de uma forma ou outra dessa cerimônia de adeus à Elizabeth II. Jairo e Elisa. Gomes, acompanhado do cinegrafista Reinaldo Macedo, estão neste momento em Windsor. E além da gente poder acompanhar as imagens, Márcio, para que vocês possam nos mostrar, você pode localizar para a gente, por gentileza, para quem porventura não saiba, onde exatamente fica o Windsor e qual a importância, por qual motivo nós temos o Windsor dentro desse cronograma do cortejo da Rainha Elizabeth? O Windsor fica a cerca de 30 quilômetros de Londres, fica a oeste de Londres. É uma cidade muito pequena e a gente passeando por aqui são ruas bem estreitas, cheias de lojinhas típicas que vendem souvenir, muitos restaurantes. A cidade não está acostumada a receber turistas, é claro, porque o castelo normalmente é aberto à visitação e é um passeio interessantíssimo, é muita história que tem aqui dentro, mas é claro que nesses dias de adeus à Rainha Elizabeth II, esse ponto está sendo de muita procura. Agora a gente consegue ver um grande número de pessoas. Vou pedir para o Reinaldo girar a câmera um pouquinho para mostrar as pessoas chegando exatamente naquela rua ali, onde tem uma loja branca no térreo. Naquele ponto ali é a saída da estação de trem de Windsor. As pessoas saem dali e você vê o grande volume de pessoas que já esteve muito maior durante a manhã, quando houve uma fanfarra real aqui, as trombetas tocaram, o hino foi cantado, foi a proclamação do rei Charles III, acontecendo hoje, domingo, aqui em Windsor. Aconteceu ontem em Londres, claro, com a presença do rei no Palácio de St. James, e hoje, domingo, como em outros pontos também do Reino Unido, essa proclamação vai acontecer hoje, domingo, foi a vez de Windsor. Então teve música, teve o hino britânico, já com a letra alterada, não mais Deus salve a rainha, mas sim Deus salve o rei. E agora as pessoas continuam chegando
para prestar suas últimas homenagens ou simplesmente ver este ponto, que é muito histórico realmente, Elisa. O Castelo de Windsor, a gente está bem na entrada principal dele, mas é uma área enorme, ele começou a ser construído no século XI, então você imagina a cada monarca que foi passando pelo trono britânico, ele foi fazendo alterações, acréscimos, expandindo o reino, o castelo de Windsor. E a última torre lá que o Reinaldo vai mostrar é um ponto até triste da história, porque foi naquela região ali do castelo, um pouco atrás daquela torre, que houve um grande incêndio em 1992. A rainha veio pessoalmente aqui não coordenar, mas acompanhar os trabalhos dos bombeiros. Um grande incêndio aconteceu naquela área do castelo, uma área enorme foi queimada, destruída, e o castelo, à medida que ele foi sendo expandido, foi crescendo, ele foi ganhando obras de arte. É praticamente um museu esse prédio aqui. Obras de grandes artistas da Idade Média, da Renascença, estão aqui dentro. Muita coisa foi queimada, mas ele foi todo reconstruído, ele foi todo reformado. É claro que as obras de arte queimadas, enfim, perdeu-se, claro, mas a rainha veio pessoalmente aqui acompanhar esse grande incêndio que aconteceu em 1992. E a própria rainha considera, ela num discurso, ela falou, 1992 foi um ano horrível. Ela usou até a expressão, anos horribilis. Foi um ano horroroso para ela, porque nesse mesmo ano houve a separação de Charles e Diana, outros filhos dela também estavam com problemas no casamento e ainda teve um incêndio aqui no castelo de Windsor. Então foi um ano horroroso para ela, mas tudo foi reconstruído e tudo está pronto agora para mais um capítulo dessa história, para a despedida final dessa longa jornada, desde a Escócia, que a Denise e o Dorice, vocês estão nos mostrando desde cedo, até o dia 19, quando o corpo dela, depois de passar pela Escócia, por Londres, vai chegar até aqui e vai ser enterrado na Capela de São George, onde já estão os pais de Elizabeth II, onde está a irmã de Elizabeth II, onde está também o marido de Elizabeth II, Príncipe Philip, que morreu em 2021. Elisa e Jairo. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente também um pouco da sua expertise de tantos anos como repórter, daquilo que você está observando aí no entorno, no que diz respeito ao aparato de segurança, à estrutura de orientação à imprensa. Para quem não trabalha na área nossa, né, da cobertura do jornalismo, às vezes não tem noção de como que é feito tudo isso, toda essa organização e como a gente precisa saber disso para poder converter em informação para o público. Como o foco todo está na Escócia, hoje está muito tranquilo em termos de imprensa. O Reinaldo vai mostrar mais uma vez aqui a baia onde estão os nossos colegas. Aqui é a nossa baia. Reinaldo, mostra só aqui a marca. A gente está aqui na baia separada para a CNN e logo depois você tem as outras baias, na verdade não são nem baias, não tem a separação, onde as outras TVs vão ficando. Tem as TVs americanas, as TVs europeias, as próprias TVs de outros países, de outros continentes se espalham por esse local aqui. Como o foco hoje é na Escócia, toda a atenção está voltada para lá. Agora há pouco tinha duas TVs britânicas aqui, alguns colegas jornalistas um pouco mais para frente e a nossa equipe que está aqui desde cedo mostrando não apenas o que acontece na Escócia, mas a gente consegue estender também para o ponto final dessa jornada, que é o Castelo de Windsor. Quanto à segurança, é reforçada. A gente percebe um grande controle para se entrar nessa área, já que existe muita gente ao redor e aqui é um ponto bem privilegiado, já que na próxima segunda-feira da outra semana, dia 19, o cortejo vai passar exatamente por aqui. O rei Charles III, os filhos William e Harry, todos os convidados, eles vão passar por esta pista aqui, na entrada principal do castelo de Windsor. E pelo volume de pessoas que você vê aqui hoje, faltando mais de uma semana para o funeral, para o enterro propriamente de Elizabeth II, a gente já consegue imaginar como será a segurança. É possível ver alguns policiais no topo dos prédios já para fazer um controle da multidão. Esse ponto é um ponto muito delicado. Em Londres a gente percebe a mesma coisa. Policiais andando normalmente, mas muito atentos entre a multidão, especialmente ali no Palácio de Buckingham, onde estão concentradas as homenagens, as celebrações nesse adeus, nessa despedida a Elizabeth II. Mas aqui também em Windsor, essa proteção, essa segurança certamente vai aumentar daqui para frente. Jairo e Elisa. Gomes conversando com a gente ao vivo em Windsor.